Você acompanha o programa Vida Leve e Saudável, com a apresentação de Lourdes Maria, psicóloga de formação e terapeuta atuante em análise corporal e comportamental, terapia de casal, terapia familiar, terapia individual e terapia no ambiente de trabalho. Um espaço feito para você que busca equilíbrio, saúde emocional e qualidade de vida. Bom dia você ouvinte da Rádio Santana, nossa rádio católica aqui de Ponta Grossa, Paraná. Faça do seu dia um ótimo dia, porque uma coisa é você acordar de manhã, como é que você está? Mais ou menos. Como você está? Mesmo não estando tão bem, eu tô bem. E assim é para você, rádio ouvinte. Quantas vezes a gente realmente não está bem e qualquer coisa que vem do outro, você pode se libertar com isso junto com você. Ou então, quantas vezes você deveria de ser um pouco mais manso com alguém, um pouco menos teimoso, um pouco menos humilhado, e você às vezes não dá conta de sair desse lugar. Por que será que às vezes você não dá conta de sair? O que talvez eu possa melhorar? O que talvez eu possa, o que talvez eu preciso, o que talvez eu realmente tenho que melhorar para que esse lugar seja mais perfeito e mais agradável. Lembra que eu estava falando sobre o bebê que nasce já ganha o celular na mão e que esse colorido nos olhinhos dessa criança que nem está enxergando direito, e depois ela se torna aquele bebê e ganha o celular para ficar quieta, depois ela começa a andar, ela ganha o celular para também ficar quieta, ela começa a ir na escola, ela tem suas dificuldades, e depois, agora, adolescente, e agora? Agora precisa aprender matemática, português, física, química, história, ciências, e aí está sem essa sensação desse limite de aprender. Por quê? Porque no celular tudo é muito rápido, né, Rádio 20? O celular te traz tudo muito rápido. Matemática é você ter que aprender uma fração, aprender a trabalhar isso. Como também em todas as outras, por exemplo, em física, química, história, claro, tem a história para desenvolver, mas como parar com tudo isso? Então hoje eu trago um pouquinho, enquanto a escola pede atenção e interpretação, o adolescente luta contra um cérebro que é o dele, habituado ao ritmo acelerado das telas, com dificuldade, né? Esse processo, ele precisa ser refeito, ou seja, na tela, esse adolescente que hoje está na escola normal, é tudo muito rápido, liga, está feito, inclusive se for química, física, essas matérias, a conta, o resultado já está ali, mas o processo de chegar. Então hoje a dificuldade é muito grande e muitas vezes eu já atendi pessoas que estão em sala de aula e elas inclusive ficam com raiva de alguém. Você sabe que na vida a gente sempre joga a culpa em alguém, sempre. Você, Rádio 20, você, né, eu, o Mauro, todo mundo um dia já teve um culpado para processar o problema teu, meu ou de outra pessoa. E o que acontece na sala de aula? Então, quem vai ficar com a sensação de que não está conseguindo passar é a professora. E muitas vezes o aluno se revolta contra a professora. Mas a professora não tem o ritmo do celular, nunca vai ter, que bom que não tem. Só que o fato dessa criança estar acostumado nesse ritmo, tudo muito rápido do celular, ela realmente nessa sala de aula, e principalmente se essa criança não souber ler direito e a interpretação piora, não souber associar direito e aí a forma de se colocar ali piora mais ainda, essa criança vai ter que achar um culpado para tudo isso. E muitas vezes o culpado é aquela pessoa que está ali na frente, o professor que às vezes não tem nada, mas nada mesmo a ver com isso. Na sala de aula, o adolescente que cresceu condicionado ao ritmo acelerado das telas se vê diante de um grande obstáculo muitas vezes. Precisa prestar atenção e se concentrar na leitura, interpretação de texto, entre outras coisas, mas sua mente não encontra prazer no processo lento e profundo de aprendizagem. Porque o texto você vai ter que ler todas as palavras, você vai ter que ler todas as palavrinhas, você vai ter que fazer tudo. Então, às vezes, para esse adolescente, estar freando um pouquinho para conseguir acompanhar. O imediatismo digital cobra seu preço desse aluno.
tornando difícil sustentar o foco e a paciência, muitas vezes, que a escola exige. Porque lá, dentro da sala de aula, tem os mais rápidos, os mais devagar e os bem devagarzinho. E aí temos os nossos filhos ali no meio com essa rapidez de querer as coisas, não que eles saibam tudo tão bem, mas a rapidez de querer as coisas. Esse adolescente é, então, nesse caso, mais uma vítima, pagando o preço do quê? Do que ele tem que se colocar ali, porque veja, o processo de aprendizagem é um pouco mais lento, mais profundo, para poder chegar nesse lugar de viabilidade em sala de aula. Então, essas reflexões que eu estou fazendo aqui e essas dificuldades, muitas vezes, acaba aparecendo em primeiro lugar aonde? Na nota do aluno. E quando você tem um aluno que começa a tirar nota muito baixa, automaticamente temos um problema 2. Quem gosta de nota baixa? Ninguém. Então, o fato de não conseguir se concentrar, o fato de não conseguir se alinhar a esse processo, já traz um próximo processo. A criança está na sala de aula, porém ela não está se divertindo nesse lugar. Ela está se irritando muitas vezes nesse lugar. O estudante incapaz de acompanhar o ritmo das atividades sente frustração e insegurança muitas vezes. Em vez de se engajar no conteúdo, busca constantemente a gratificação rápida que proporciona um celular. E aí o que a criança faz? Talvez não que ela queira atrapalhar a aula, mas ela acaba atrapalhando a aula. Muitas vezes a criança que tem dificuldade dentro da sala de aula, porque ela fica inconscientemente com um pouquinho de ciúme, com uma sensação de que não está dando conta, ela acaba atrapalhando a aula. Não que ela queira, mas ela acaba atrapalhando a aula. Por quê? Porque ela não está entendendo, e não que ela queira que o outro não entenda também, mas só o fato de não entender e de estar se sentindo mal ali, acaba atrapalhando a aula. Se a gente for analisar, é muito tempo já que alguma tela, de certa forma, veio nos tirar esse lugar de subir em árvore, de até cair, de se machucar, de ser cuidado, né? Eram várias coisas ali que aconteciam, mas a gente passava, né? Passava isso muito bem. E hoje, então, com relação... Se a gente for analisar, Mauro, quando a gente era criança, a gente se machucava todo, né? Rebentava, tinha aquelas crostinhas em algumas feridas, mas a cabeça estava em ordem, ela não estava em processo de 100 por hora, coisa assim, que a telinha nos levava, só aquela sensação de brincadeira, né? Então isso que era importante e as crianças tinham isso para viver. Eu quero lembrar você que se você quer entrar em contato comigo, quer marcar sua consulta, tanto familiar como pessoal, como você como casal, você está com dificuldades, por favor, não atrapalhe mais o que está, não machuca mais o que está machucado, começa a recuperar, começa a colocar alguma coisa nesse lugar. Como é bom ver casais que às vezes aparecem, claro, já muito machucados, mas ainda assim eles conseguem colocar tampa nesses lugares e conseguem viver e voltar a viver bem. Se você quer fazer a sua primeira consulta, você tem um filho que está com dificuldades, mãe, essa semana eu atendi uma senhora de 78 anos, como é gostoso ouvir essa senhora entendendo e feliz do que ela está entendendo nessa idade, como é gostoso. E aí essas pessoas ficam encantadas com o que elas podem aprender ainda. Tinha do seu programa ali, Vida Leve e Saudável, que você realmente busque cada vez mais entrar nesse ritmo de vida leve e saudável, começando aquele bom dia, um ótimo dia para você, e esse ótimo dia tem muito a ver com a sua capacidade de se colocar nesse lugar e fazer com que tudo realmente esteja melhor na sua vida. Muito tem a ver com a nossa capacidade de racionalizar as coisas. Então precisa que você cada vez mais olhe para você e verifica e venha descobrir, por exemplo, o poder da terapia, o quanto você pode melhorar como sujeito. Sempre lembrando que as pessoas procuram um médico, alguma coisa, quando já estão com um problema de saúde, com uma doença, e é muito importante ir mesmo, né? No meu caso, quando eu era criança ainda não tinha as tal das vacinas, né? Então eu tive tudo, cachumba, varicela, essas doenças todas,
e acaba que uma herpes zoster me pegou, né, acabou me prejudicando um pouco. Então você precisa sim ir com pressa procurar um médico para que você possa se recuperar logo. Mas muitas vezes você está com dificuldades emocionais e você não faz nada. Você só vai realmente quando você está com um problema sério. Então procure ajuda, veja o que você pode fazer. A diferença é muito grande, é uma sensação de conforto muito grande. Então para começar, faça a sua consulta. Comece a fazer a sua consulta. A partir dali, você decide o que você vai fazer, se você vai partir para análise corporal, ou se você vai só pela terapia, ou quando você é casal, sempre no individual inicialmente, para que cada um seja preservado das suas sensações, para depois eu trabalhar vocês como casal. E você não tem idade, você precisa ajuda, então procure ajuda. Para quê? Para que você possa melhorar a sua vida em todos os sentidos. Lembrando então com relação à criança, com relação a esse adolescente e com relação a esse adolescente que amanhã inclusive vai estar na faculdade, né, e vai ter as mesmas dificuldades também lá. Mas vamos sempre estar pensando assim o quanto também essas telinhas ajudam nós no nosso sistema de trabalho. Quantas pessoas podem estar trabalhando em casa, né, cuidando dos seus filhos. Eu participo da pastoral familiar ali na São José e a gente está atendendo um casal ali, onde o casal, os dois trabalham em casa e eles têm uma criança pequena. Gente, quanta agilidade, quanto processo mais leve o fato de ter essa capacidade de trabalhar no digital. Então, vê nisso no digital, no sentido assim, quanto isso também é importante. Porém, não dê para o seu bebê, para a sua criança, para o seu adolescente. Vai brincar com eles que você vai ganhar muito mais com relação a isso na vida. E uma coisa que eu quero falar para você, Rádio 20. Quem sempre ganha mais brincando com as crianças não é a criança, é você. Um bom dia e até terça que vem. Tchau! Momento de oração. Você gestante que fecha o seu ciclo de gestação por esses dias? Ou por algum motivo, seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você, criança, estude bastante, faça suas tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Deixe o celular de lado e se divirta brincando. Já deve ajudar a guardar os brinquedos. Você, adolescente, estude com carinho, se divirta bastante. Fique menos no celular. No lugar do celular, procure ler livros. E você já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas de casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo? Os pais rezam pelos seus filhos, a família reza pelos bebês que vêm aí. As crianças e adolescentes rezam pedindo proteção. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governe, me ilumina. Amém. Outono.